Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para Formar e Pôr em Ação Fisioterapeutas de Excelência nas nossas UTIs. Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast, o UTI Informa em Ação. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Eu sou o Sancler, fisioterapeuta intensivista. Você me encontra lá no Instagram no @SanclerBernardes e juntos você nos encontra aqui no podcast UTI Informa e Ação. Se você quiser conhecer um pouco mais a gente, ou você acompanha o Instagram UTI Informa e Ação, ou você pode entrar no nosso Linktree também, que lá tem produtos que a gente já produziu e tem disponível para vocês. Lá tem um link de acesso à nossa campanha do Apoia-se, que é uma campanha de arrecadação de fundos para aquelas pessoas que acreditam no podcast e que confiam e que têm notado o quanto o podcast pode ser útil para você no seu dia a dia, na sua prática como fisioterapeuta na UTI ou até de outros profissionais na UTI. Então aqui embaixo tem o link da campanha de apoiadores e aí a gente devolve como forma de agradecimento e troca para as pessoas que confiam na gente um material de qualidade que com certeza vai te ajudar no seu desenvolvimento profissional. É um material que nós usamos para fazer os episódios e para nos desenvolvermos quanto profissionais dentro da terapia intensiva, porque esse desenvolvimento ele é algo que necessita ser constante. Então, venha conhecer um pouco da campanha. Se tiver qualquer dúvida, pode chamar a gente e a ajuda pode ser com aquilo que for possível e que você tenha interesse. Não tem valor fixo para que a gente faça isso. E hoje temos mais um episódio interessante. Hoje diríamos que é mais um episódio do Qual é a Evidência Física, né, Débora? Podemos dizer que é assim? Exatamente, podemos dizer que é Podemos, assim, vamos. podemos dizer que é um tema, uma mistura, né, de 2 temas muito queridos pelos fisioterapeutas, Exato, né. exatamente. Talvez sejam dois temas que hoje em dia os fisioterapeutas mais estudam. Eu confesso que um deles, até hoje eu me pergunto por que é o tema que a gente mais estuda, sendo que a prevalência não é tão alta assim, mas tudo bem, isso aí fica para um outro episódio de É, discutir. um outro polêmica. É. Então hoje no nosso episódio número 130 a gente vai discutir sobre SDRA, Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, e funcionalidade. Só que o artigo que a gente vai falar, vai se basear para isso, é um artigo que trata sobre o presente e o futuro. Mas como assim o presente e o futuro? A gente sabe que a SARA é uma doença de caráter agudo, que necessita de diversos tratamentos ali no agora, o fazer, e quanto mais rápido a gente fizer, melhor é. E onde é que entra a funcionalidade do paciente? Que tanto esses tratamentos impactam lá no futuro na preservação ou na piora da funcionalidade dos pacientes. É isso que o artigo trata. E aí, o que eu acho fantástico, Débora, eu falei que não sabia por que a gente estuda tanto SARA assim, mas eu sei que é porque é um paciente muito difícil, de ventilação difícil e tal, estou brincando, eu sei de tudo isso, mas eu acho que esse artigo ele traz uma coisa que é muito linda da gente estudar, que é uma doença complexa, que exige muito das pessoas no tratamento agudo e que tem um impacto catastrófico. Então, assim, eu como fisioterapeuta, eu tenho que pensar em tudo da fase aguda para melhorar a possibilidade de recuperação do meu paciente lá na frente do futuro. Talvez seja uma das formas de visão a longo prazo mais interessantes que a gente tenha dentro da UTI, porque nem sempre a É, gente tem isso, né, de ter uma visão a tão longo prazo assim. A nossa visão é muito imediatista, a gente já falou muitas vezes isso aqui. é. Vamos falar E o sobre isso? e e o segundo ponto, né, então a síndrome do desconforto, que eu falei que eram 2, né, que as pessoas gostavam muito, é a síndrome do desconforto e funcionalidade, né. E aí é interessante da gente lembrar, né, Sancler, que os primeiros artigos que começaram a trazer dados concretos sobre os desfechos pós-UTI, eles vieram de análises específicas de pacientes com insuficiência respiratória, né, na UTI. Foi. Então, quando aqueles artigos grandes, né, que a gente fala, que foi lindo, né, de 6 meses, 1 ano, 5 anos, né, eles foram feitos com uma população específica, né, de insuficiência respiratória. Então, Até a gente é muito. pode falar. Diga, Pode falar. pode falar. Não. Não, eu ia falar, É, até a gente pode falar isso, que na evidência, a gente tem evidência de que o prejuízo funcional a longo prazo dos pacientes de UTI sobreviventes de SARA. Né? A gente não tem evidências exatamente. de 5 anos de incapacidade funcional para quem não tem SARA e teve um curso mais É. tranquilo na UTI. É, exatamente. Então, assim, e assim, na época eu achei que foi muito legal, porque era exatamente isso, a gente falava: "Gente, se né, a gente tem as melhores evidências aqui, né, as maiores, com uma coisa que é uma doença muito grave, né". Mas, assim, o que eu acho legal, é que para mim eu até dei aula esses dias, numa pós, e aí eu coloquei umas figurinhas, né,
e uma delas era uma corda, em vários momentos, né? Então a corda inteira, né? Mas com uma mão puxando, aí tipo a corda quase, sabe quando ela fica por um fio assim, porque Só tem o um puxando do fiapinho lado, ali, o outro do último, outro, e uma e um já monte estourada, estourado, né? assim. Exatamente. E quando a gente fala, né, em síndrome de desconforto respiratório agudo e funcionalidade, eu enxergo muito isso. É a gente segurando muito forte de um lado, né, e a doença e todo o resto que a gente vai falar aqui durante o episódio, puxando para o outro, né, e a funcionalidade tá ali, ó, né, é essa corda que tá por um fio nesses pacientes, né, então é bem assim que eu enxergo. Toda vez que eu tenho um paciente assim na UTI, é a visão que eu tenho, assim, sabe? De eu preciso fazer essa força imensa, porque a funcionalidade deles vão ficando assim por um fio, né? A gente vai vendo assim, né, a possibilidade dela escorrer pelas nossas mãos durante o atendimento, né? Justamente por quê? Porque como se trata de uma doença muito grave, a gente precisa de algumas intervenções impactantes, né? Exato. E é isso, tá correndo risco de vida, então a gente precisa salvar a vida do Elas paciente, são né? prioridades. A gente não está falando aqui que as intervenções não são necessárias, muito pelo contrário, elas são prioridades no momento agudo da doença. Só que talvez o papel do fisioterapeuta tenha que ser direcionado para pegar as rédeas da equipe e manejar até onde o investimento nessas terapêuticas é realmente É, resolutivo de maneira imediata, até onde a gente passa um pouco do ponto. E aí vai danificar lá na frente a funcionalidade do paciente. perfeito. Onde, posso te falar real, assim, na minha opinião, Manda? aonde é conforto nosso, entendeu? E onde realmente é necessário, sabe? Porque eu vou Exato. te dar exemplos assim, por exemplo, prona, bloqueador neuromuscular. Eu tenho para mim que muitas vezes eu vi passar do ponto, sabe? Quando você falava assim, não Demais. precisa mais, mas era puro comodismo da equipe, assim, de Fez falar um assim, ah, pouquinho de não, assincronia, faz um bloqueio. exatamente, exatamente, sabe? Ou tipo, ai, tá melhorando, tá bom, mas já chegou no que tá bom, entendeu? No mínimo Agora é o que necessário. é o que você falou, agora você já tá gastando do outro lado, sabe? O que não vai te trazer benefício desse, assim. Então, é exatamente isso, né? Eu acho que esse é o spoiler, inclusive, da mensagem do artigo. A gente tem terapias necessárias, a gente precisa entender que as terapias necessárias precisam ser feitas. Aí depois Uhum. eu falo isso, que o artigo fala que nem sempre elas são feitas, e quando elas forem feitas, entender até que ponto elas têm indicação efetivamente de acontecer. E é por isso que eu falei que o Até que fisioterapeuta precisa momento, se né? atentar e direcionar. Qual momento? Então, assim, usar bloqueador neuromuscular, que nem é uma coisa tão clara e evidente de que a gente deveria usar em todos os pacientes. Existem alguns trabalhos que direcionam para um resultado positivo para o uso de bloqueador nos primeiros dias para o manejo desse paciente grave com hipoxemia refratária. Primeiros dias, a gente está falando de 1, 2, 3 dias. Eu não estou falando de 7 dias o paciente com bloqueador neuromuscular. Ah, mas aí ele não faz a sincronia, eu mantenho ele melhor no ventilador e melhora a troca gasosa. A sincronia ele não faz, mas lá na frente também ele não faz movimento com 7 dias de bloqueador. Exatamente. Ok? Então, a gente precisa manejar muito bem todas essas intervenções. E algumas são de olhar nosso, outras não são de manejo nosso, mas eu também queria destacar uma coisa, Débora. Eu acho que o trabalho traz para a gente que se a gente está discutindo como desfecho final a funcionalidade, cara, não importa se é o Uhum. controle da Exatamente. glicemia, se é o uso de corticoide. Ah, mas não sou eu que prescrevo, mas você tem que estar ali na decisão de tomar. Você tem que estar ali. Todo dia você tem que pegar aquela fichinha e olhar a glicemia do seu paciente. Porque às vezes, para outros profissionais, a glicemia um pouco mais elevada, está dentro de uma faixa de segurança. E você tem que falar com ele, não, essa hiperglicemia aqui, ela está associada a maior fraqueza muscular adquirida na UTI. Tenta baixar ela para mim. Eu ia falar isso, não é a gente que prescreve, mas a gente é que vai sofrer as consequências junto com o E trata as paciente. consequências. Então, a gente pode muito bem, né, falar assim, por exemplo, né, numa prescrição de outro dia de bloqueador neuromuscular, a gente pode muito bem lembrar a equipe, né? Falar, olha, gentilmente, né? Falar, gente, mais um dia, né? Não sou eu que prescrevo, mas assim, a gente está lembrado que mais um dia é tantos por cento de força que esse paciente vai perder, né? Então, assim, de novo, né? Não sou eu que prescrevo, mas eu posso ser a pessoa que lembra a equipe dos prejuízos daquilo que está Ideia. sendo prescrito, né?
Eu acho que pode e deve, né? Então vamos trazer do artigo o que é que o artigo lista como terapias que têm Posso só falar uma grande coisa necessidade. antes? Manda, acrescenta. Não, só para fazer só para puxar um negócio que sempre falam, perguntam pra gente no Instagram, né? Procuram a gente para falar sobre esse assunto. E só para lembrar que quando a gente fala assim, sou eu que posso lembrar a equipe, gente. De novo, se eu tô querendo que a equipe venha para o meu lado, compre a minha ideia, né? Eu vou lembrar, mas eu vou fazer isso com uma comunicação adequada, né, pessoal? Né, com aquela chegada devagar, no caso, né, de falar assim, vocês pensaram em mais um dia de bloqueador? A gente pensou. Entendi. Por que vocês pensaram? Por causa disso, disso. É porque o que eu tô pensando aqui é que, poxa, né, vai ser mais um dia sem a gente conseguir movimentar. O que vocês acham, né? Será que vale a pena? Será que se a gente pensar, pesar e não chegar, né? Olha, vocês estão fazendo errado, é mais um dia de bloqueador neuromuscular que vocês estão usando, meu paciente está perdendo força, né? Então, só queria fazer esse gancho, porque é uma coisa que perguntam bastante pra gente no Instagram, né? A pergunta de milhões, né? Mas como é que eu faço para esse pessoal não prescrever? Como é que eu faço para a equipe me ouvir? Eu acho que é isso que você colocou. É questionar, mas questionar primeiro com uma argumentação de qual é o motivo que você não deseja que aquele tipo de terapêutico, aquele tipo de conduta, aquele tipo de desfecho esteja se repetindo, por que você precisa mudar aquilo, no que você está pensando, e ouvir, porque às vezes a pessoa do outro lado tem uma justificativa que é plausível, que ela diz, não, mas no momento eu preciso por causa disso, disso, disso e disso. E Fala, que você beleza, eu não entendi. pensou às Deixa eu só vezes, né? deixar um aviso, Uhum. assim, quando der, já corte o bloqueador, porque eu preciso do Exatamente. diafragma, eu preciso do quadríceps, do bíceps, da musculatura periférica funcionando o mais rápido possível, senão o trabalho de recuperação é muito ruim e o desfecho é pior. Então, é uma conversa de se colocar com argumento, de saber ouvir e discutir para não é colocar a nossa opinião e nem respeitar a opinião do outro, é para chegar numa opinião da equipe mais adequada frente ao que o paciente precisa. Um Exato. paralelo que eu estava com ele guardado, que eu falei, em algum momento do episódio eu preciso falar. Ventilação mecânica e estratégia protetora. Pressão de platô abaixo de 30, driving pressure abaixo de 15. Todo mundo sabe disso. Todo mundo aplica isso para qualquer paciente, até para quem não precisa. Cara, não é SARA, não tem nada disso, mas eu estou preocupado com a driving pressure abaixo de 15. Por quê? Para não causar lesão pulmonar em ventilação mecânica. Eu queria que a gente tivesse 10% de preocupação no desenvolvimento da fraqueza com preocupação que a gente tem com o desenvolvimento da vida. 10%, Débora, eu já ia ficar Uhum. muito satisfeito. É isso, tipo Não. assim, eu preciso ter essa preocupação. A cada dia de bloqueador, eu como profissional da funcionalidade, eu tenho que pensar assim, caramba, meu trabalho está ficando mais difícil, o resultado vai ficar pior, eu preciso estar discutindo. Eu preciso ir lá no primeiro dia e perguntar assim, já podemos tirar o bloqueador? Não, por que não? Porque a gente precisa, porque isso aqui e tal, já podemos tirar o corticoide? Não, por que não? Eu preciso entender o porquê. E eu preciso batalhar pela uma liberdade de movimento para que eu possa recuperar a função, né? Antes de você continuar no que você ia falar específico, só tem um parágrafo, né, do artigo que eu gostei muito, eu até coloquei aqui para não esquecer, que ele fala assim, né? É importante ressaltar que a mortalidade e a incapacidade de curto e longo prazo são, olha que interessante, são consequências tanto da gravidade da síndrome do desconforto respiratório, quanto das complicações iatrogênicas e relacionadas à doença que devem ser prevenidas ou tratadas nos estágios iniciais do tratamento da UTI, né? Então, olha que interessante, né? De novo, tudo bem, a doença é grave, né? E ela pode trazer essas consequências a longo prazo, mas as consequências a longo prazo não vêm só pela gravidade da doença, mas vem também pelas iatrogenias que a gente né, acaba É. acontecendo quando a gente deixa com mais tempo de bloqueador do que deveria, enfim, né? Então, só para a gente enfatizar isso, né? É fantástico esse termo consequência iatrogênica. E aí o imobilismo está dentro desse termo. Exato, Né? O também, né? imobilismo é uma consequência iatrogênica. Não, mas o paciente é grave. Mas ele é grave a ponto de precisar, de necessitar ficar imóvel por tanto tempo assim. Então, assim, se é iatrogênico, a solução é não fazer aquilo do ponto de vista de assistência. Então, a gente precisa botar isso numa balança. O que eu ia falar, assim, quais são os tratamentos que o estudo indica que são tratamentos necessários, mas que tem uma linha muito tênue que a gente atravessa e entra para a iatrogenia?
Tá. né? Então o Peraí, artigo traz quatro. eu tô te bagunçando a cabeça hoje, né? Desculpa. Manda aí, pode Mas, ficar tranquila. mas antes disso, deixa eu só dar uns dados do problema, né? Só para o pessoal entender do que a gente está falando, né? Ele traz alguns dados interessantes, né? Ele fala que, ó, mais de um terço dos pacientes com síndrome do desconforto tem fraqueza muscular, que vão impedir esses pacientes de caminhar e serem independentes nas atividades de vida diária no momento da alta. Um terço dos nossos pacientes No momento da não vão alta, a gente está falando conseguir. alta ainda, dentro da internação. Exatamente. Aos 2 anos, 9% desses pacientes ainda estão fracos e uma proporção ainda maior não consegue caminhar com velocidade mais alta, por exemplo. E uma coisa muito interessante e importante, eles têm uma autopercepção, né, significativamente prejudicada da condição física deles. Então, eles se autopercebem como E pessoas que não limita de têm fazer, né? uma boa condição física, né? E aí ele fala, né? Após os 5 anos, os pacientes ainda relatam fraqueza, né? E aí, mesmo que não seja detectada, né, no exame de rotina, e Exame demonstram clínico. uma redução de 24% na distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos, quando a gente compara com a população, né, de idade e sexo Prevista. correspondente. Então, só para trazer para a lembrança, né, os dados do problema que a gente está falando aqui, né? Perfeito, perfeito. Pronto, agora vai. Sinalizando assim o quão catastrófico é o efeito de um sobrevivente de SARA. Eu sei que algumas pessoas devem estar falando aqui, mas já sobreviveu e etc. Não, eu entendo, sobreviver é a meta para esses pacientes, para a gente fazer esses pacientes conseguirem. Mas como hoje recurso tecnológico, conhecimento científico, protocolos, equipe faz com que sobrevivam mais pacientes, nós temos a obrigação, quanto fisioterapeutas e o resto da equipe também, de pensar em como vamos promover essa sobrevida dos pacientes. Então você está falando, pô, são pessoas que estão com menos quantos metros no teste de caminhada mesmo? 24% a menos. Geralmente 30 é o MD, né? O Mínimo Interval Difference, para você ter, assim, piora do quadro absurdamente para a maioria das doenças. Então a gente está falando de tirar das pessoas, assim, condição de saúde, aumentar risco de óbito e tal, porque não conseguem caminhar como deveriam caminhar para a idade, gênero e condição daquela pessoa. Então é muito sério, os dados são alarmantes. E aí, pegando um gancho, depois que ele fala isso, ele fala assim, e na SARA, sabendo disso tudo, da alta mortalidade e da péssima sobrevida dos pacientes, ainda assim a gente tem inúmeros tratamentos que são dados para a SARA e que não necessariamente são aplicados de forma corriqueira. Ele dá um exemplo que é bem da fisioterapia. Usar volumes correntes mais baixos na SARA, mais baixo do que volume de 10, 12, e hoje a gente já tem evidências, vou complementar o artigo, né? Usar volume corrente baixo, desde que você mantenha pressões de platô segura, está associado a menor mortalidade. E mesmo assim, isso não é prática em todos os serviços ainda. Às vezes a gente vai começar a fazer isso quando o paciente já está com 4, 5 dias de SARA. Porque no começo a gente ficou tateando, estava dando volume alto para lavar um CO2 e estava esquecendo de que o paciente era SARA. Você falou, a prona, às vezes demora para tomar uma decisão de prona. Assim como demora quando faz, para parar de fazer a terapêutica também. Aí tem que ficar mais sedado. Tal. Então a gente tem esse problema. É um delay para aceitar as terapias, para colocar em prática, e algumas delas, quando são colocadas, elas são insistidas assim exaustivamente e passa do tempo. Né? E Exatamente. aí eu ia colocar quatro coisas que o estudo fala. Né? O estudo fala de 4 tipos de tratamento que atrapalham a função desse paciente a longo prazo. Uma delas é o uso de opioides para o tratamento da dor. E a gente tem que pensar nas alternativas de tratamento para dor. Eu sei que aqui no Brasil tem muitas UTIs que usam opioides, não é nem para tratamento da dor, usam numa combinação de sedação. É o pacotinho completo de dormonite e fentanil. Nem necessariamente é porque usam, mas pensar no manejo da dor. A outra é o uso de bloqueador neuromuscular em excesso, mesmo que a evidência não seja tão clara. Eu estou colocando isso porque o próprio artigo traz em discussão e os fisioterapeutas de UTI também deviam pensar nisso. Não necessariamente bloqueador neuromuscular, soluções. Outra é corticoide. O uso de corticoide exagerado, né, Débora? Então, assim, corticoide o tempo inteiro, e aí acaba que esses pacientes se perdem
dentro desse corticoide, a gente sabe que o corticoide tem uma reação catastrófica na questão muscular, na questão da estrutura muscular. E por último, ele fala o uso de sedativos, então é para pronar, para ventilar melhor, para manter uma estratégia protetora, para diminuir o metabolismo cerebral, é para um monte de coisa, eu deixo o paciente mais sedado. Eu entendo que isso facilita a terapêutica, só que o artigo destaca que isso são terapias iniciais, agudas, críticas. E aí você colocou, é a corda começou a estourar. Se eu passar do limite, eu vou estourar a corda. Então essas terapias, elas são necessárias, mas é necessário que a gente saiba quando tirá-las. A gente tem que pensar dessa maneira, porque aí elas que vão desencadear as questões iatrogênicas. Aí se você quiser falar um pouco disso, das questões iatrogênicas que vêm com isso. E sabe o que eu acho legal? É que se a gente eu gostei do artigo, que ele faz isso muito bem, ele começa a linkar, né, inclusive ele tem uma figura, né, que mostra isso, né, as flechinhas, uma coisa ligando com a outra, né, e aí acaba parece um caminho de rato, né, sabe, aqueles, né, labirintos, porque, as coisas elas se interligam de uma forma, né, que é isso, você tá pondo lá, por exemplo, né, vamos dar o exemplo do corticoide. Você tá pondo o tratamento de corticoide, tá, um tratamento padrão ali na síndrome de desconforto respiratório, por exemplo, né, vinda da Covid, diminui mortalidade, em alguns casos até não Covid. E aí você tá pondo só pensando no corticoide, né? Só que qual que é o problema? Um corticoide, ele vai levar a outras complicações. Então, quando a gente fala, o corticoide, a primeira coisa que a gente pensa, é um fator de risco para fraqueza muscular grave. Beleza, é mesmo, né? Para levar a uma alteração de função física, enfim. Aí você tá juntando esse corticoide com bloqueador neuromuscular. Né? Então você está potencializando isso. Então, isso que é gritante nessa doença, né? É porque você vai juntando coisas que se potencializam ou E que às vezes vem acabam. outras coisas, né? Você falou da Isso, fraqueza, mas por exemplo, o corticóide com opioide, aí é potencial de delírio, exato, né? era isso que Além eu ia da falar. fraqueza, você já entra no delírio. E aí, só que você esquece que o corticoide, ele também está associado a desenvolver delírio, né? Então, assim, e aí esse delírio aumenta o risco cognitivo, mas, né, no pós-alta, mas também o risco físico, porque se ele está com delírio, ele participa menos do programa de reabilitação. Ou seja, a gente começa a pegar o novelo de lã e ao invés da gente desenrolar, a gente começa a enrolar cada vez mais, né? Porque é isso, você está juntando terapias que elas se auto potencializam, né? E que elas puxam outras iatrogenias e outros problemas, né? Então, a figura do artigo é muito interessante por causa disso, né? Porque ela mostra isso, né? Então, por exemplo, ela coloca lá as alterações físicas, né? A alteração física ela vem de uma fraqueza, ela pode vir, né, da fraqueza muscular adquirida na UTI por causa do corticoide, né? Mas o corticoide ele também pode levar para o delírio. O delírio pode levar para alterações cognitivas, né? O corticoide leva à fraqueza adquirida na UTI, essa fraqueza leva para a mortalidade, né? Então, assim, você começa a entrar no. Né, ele coloca aqui o sedativo, por exemplo, né? É um dos que mais tem flecha que vai para todo lugar aqui no desenho dele, né? Então, o sedativo, Aí se ele conecta com aumenta o tudo de ruim. exatamente, ele vai lá para o delírio, né? O sedativo também vai para a imobilidade, né? E aí a imobilidade se conecta com o delírio mais um pouco, né? Além da fraqueza adquirida e da incapacidade física. O sedativo leva a prolongar, aumentar o tempo de ventilação mecânica, que aumenta a imobilidade, que aumenta a fraqueza, que gera alteração física e que aumenta a mortalidade. Então, assim, né? De repente a gente se vê naqueles labirintos mesmo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E aí é interessante que muita gente pode estar falando, tá, mas eu preciso de todas essas terapias, né? Então, como é que eu poderia, na minha prática, a gente está falando, você tem que ir lá e falar do uso do bloqueador, você tem que falar e tal. E aí, será que existe alguma estratégia que seja uma estratégia com evidências favoráveis e que seja de possível implementação nas unidades? E a resposta é sim, né, Débora? Então, assim, eu preciso de alguma coisa que seja um pacote de medidas que envolvam
controle de diversas ações, inclusive essas ações terapêuticas das quais a gente está falando aqui agora. Esse é o caminho. E aí, será que existe isso para UTI? Não necessariamente para paciente para SARA, mas para todos os pacientes existe. Existe um pacote de medidas chamado Bundle ABCDEF. E aí, quando você aplica o Bundle ABCDEF, boa parte dessas coisas que a gente está falando que entram no tratamento da SARA na fase aguda, elas são minimizadas com um controle específico de toda a equipe em cima disso, né? Então, você citou aí a ligação do corticóide e do opioide com delírio. Sim, no bundle tem controle do delírio. Então, na hora que eu vou fazer um controle do delírio, eu vou ver se tem medicações que favoreçam o delírio para poder tentar reduzir essas medicações, né? Falou da fraqueza muscular, a mobilização precoce está lá. Ah, mas está implementando mobilização precoce? Não, é porque meu paciente está muito sedado. Opa, então deixa eu reduzir a sedação e o bloqueador. Tem lá um que é o sedativo, que é a escolha dos sedativos. No ABCDF, o C é a escolha do sedativo. O B é tirar a sedação para ele despertar. Então, o pacote ABCDF talvez seja um mecanismo que é uma solução para como a equipe deve lidar e manejar e não perder o tempo certo, o momento ideal de interromper e saber até onde vão essas terapêuticas. Ele fala duas coisas que eu quero pontuar, né, em relação a isso, e eu vou fazer de trás para frente. Ele fala né, uma das coisas que ele pontua é isso que você estava falando, assim, né, como a gente tem muitas complicações, né, e elas são muito interrelacionadas, né, interconectadas, ele fala da importância, né, de se definir esse range, né, essa largura, esse espectro de tratamento adequado, né? Então, isso que a gente falou até agora, né? É importante a gente definir até onde o corticoide está fazendo bem e até onde ele já não está fazendo tanta diferença e começou a fazer mal. Até onde o bloqueador, né? Então, ele fala isso no final, ele fala assim, olha, como a gente tem muitas complicações e elas estão interrelacionadas, a gente precisa checar coisa por coisa que a gente está dando e definir isso em equipe. Olha, até aqui a gente vai com isso, até aqui a gente já não está ganhando, né, não tem um potencial terapêutico que justifique os malefícios que isso vai trazer depois. E aí ele fala que, obviamente, para isso, para a gente conseguir fazer esse raciocínio clínico, ter essa atenção, a gente precisa reconhecer que existe um potencial lesivo daquilo que a gente está fazendo, né? Que existem Exato. alterações e disfunções a longo prazo. Se a gente esquecer isso, a gente vai viver o dia de Não é hoje. tratar a qualquer custo, né? Exatamente. É tipo aquela bebida, sabe? Você tava pensando nisso? É tipo aquele dia do bar, sabe? Que é uma quinta-feira, ou se não uma terça, né? Você vai trabalhar no dia seguinte. Aí você fala, vou tomar só um pouquinho, né? E aí Até onde tem eu vou? aquele. Só mais uma ou não? Eu paro aqui. Tem aquela que vai Aí, te destruir. exato, exatamente. E por quê? Porque você não lembrou, não ficou pensando que no dia seguinte você ia ter que trabalhar, quem tem filho ia ter que acordar 7 horas, porque o filho vai acordar 7 horas de qualquer jeito, né? Então é mais ou menos isso. Então ele fala Perfeita analogia. disso, e ele fala de estar sempre monitorando, né? Sempre monitorando tudo isso que a gente está dando. E aí, outro ponto que eu queria falar, né? Assim, já até para a gente ir finalizando, né? É que ele fala da importância da gente conseguir reconhecer muito rápido a síndrome do desconforto respiratório agudo, né? Então, esse reconhecimento, né, digamos assim, da disfunção, ele fala que é muito importante, né? Então, esse reconhecimento precoce. E aí, eu só queria engatar, né? E aí Aí, um monte de UTI, Débora, bate cabeça ainda sobre isso, né? A gente tem uma dificuldade que as pessoas entendam o diagnóstico preciso de SARA para saber o momento de começar as intervenções. E uma busca ativa é a forma de chegar nisso que você acabou de colocar. Eu tenho que ter bem estabelecido qual é o diagnóstico, o que eu vou seguir. Eu vou seguir relação PO2 FO2, eu vou seguir relação saturação FO2, vou fazer tomografia, eu vou fazer ultrassom, eu vou fazer raio-x, eu não tenho nenhum dos três, eu vou fazer o diagnóstico com PIP de 5, não vou... Tem que ter isso padronizado para que a busca ativa aconteça e os tratamentos sejam instalados no momento ainda viável e passível de recuperação. E aí eu queria deixar, né, abrir, mas a gente não vai entrar nesse assunto, né? Mas lembrando que a gente tem
tem um novo guideline, né, um mais recente de síndrome do desconforto respiratório agudo, né, e aí esse guideline, ele enfatiza muito isso também, né, ele analisou 2 diretrizes, né, se eu não estiver enganada é a Isso, americana e a europeia e europeia, né, americana. Ele e aí compara ele as duas. fala que fica a sugestão de leitura e quem tiver lá no Apoia-se vai receber para ler também, que tá bem interessante, bem didático. E aí ele fala, né, isso, ele fala, olha, ambas as diretrizes, elas enfatizam a importância do reconhecimento e do diagnóstico precoce, né, por meio de avaliação clínica, de imagem, para iniciar as intervenções apropriadas muito rapidamente, reduzindo assim a incidência de complicações e melhorando os resultados, né? E aí, enfim, depois ele, né, quem tiver a curiosidade vai lá ver, né, porque ele fala sobre algumas novas definições, né, que inclui os pacientes Leva que em não estão consideração. entubados, Leva em né? consideração as condições socioeconômicas, então tem UTI que não consegue fazer gasometria, que o gasômetro é fora, tem UTI que não consegue fazer tomografia, vai fazer só um raio-x, então tudo isso é levado em consideração nas definições atuais, né? Então para quem ainda está parado na definição de Berlim de 2012, já passou o tempo, a gente já teve da ATS, já teve da Sociedade Europeia RS, e tem esse documento novo que é uma junção dessas duas coisas, que é bem interessante, então vale muito, é necessário para quem trabalha na UTI conhecer esse documento. E é bem didático, né? Porque aí ele traz a PIP, aí ele fala, sei lá, olhando para as duas, né? As duas consideram Uma fala 5 para o isso, diagnóstico, a outra... isso, exatamente, né? Então acho que vale a pena olhar, tá bom? Acho que a ideia, né, a gente escolheu discutir esse artigo, né, Sancler? A gente nem falou o ano, né? É de 2024, né? Do ano 24. passado. Ele na verdade, ele é um artigo do tipo. Não é um editorial, né? Mas é um daqueles perspectivas, assim, da Critical Care, né? E a gente escolheu falar dele justamente, é do Nidham, né? É um pessoal bacana que escreveu, e a gente escolheu falar dele porque é isso, né? São duas coisas interessantes, né? Que a gente se interessa. Acho que tem uma questão de um raciocínio clínico muito interessante, pelo menos no meu ponto de vista, porque é isso, são coisas que a gente bate muito na tecla de raciocínio clínico. Não tem, né, assim, não dá para a gente ficar assim, então, se ele tiver Aplicado, uma dia a dia relação. mesmo, né? E não dá para a gente querer fórmula pronta, né? Assim, no sentido de, então, se ele tem uma relação X, é melhor eu tirar o bloqueador, e é sempre nesse raciocínio de, olha, ainda está trazendo benefício para o meu paciente, mas o malefício é esse. Então, a gente precisa ter um conhecimento de tudo para pôr na balança, né, e pesar e fechar esse raciocínio junto com a equipe. Então, acho que tem várias habilidades técnicas e não técnicas que são essenciais quando a gente fala no manejo, né, dessas complicações, principalmente da funcionalidade, para pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo, né? Perfeito. É uma chamada para a gente juntar os dois universos. Para quem é focado mais em ventilação mecânica, em doenças graves, na SARA, para quem é focado mais na reabilitação, é uma chamada urgente de que a gente precisa conectar esses dois mundos e precisa entender que a curto, médio e longo prazo tem ações que precisam ser ponderadas e tomadas por toda a equipe. Eu acho que já passou do tempo de uma UTI onde a assistência, não vou nem falar em relação à equipe, tá? Isso já passou, acho que mais ainda, mas de condutas que são imediatistas sem eu me preocupar com o que acontece um pouco na frente. Já foi assim com a ventilação mecânica, já foi assim com a sedação, a gente já negligenciou a reabilitação por anos e anos, a gente tem que falar que reabilitação é uma coisa nova. Caramba, reabilitação é a base da fisioterapia, como é que ela é uma coisa nova, né? É uma coisa nova porque talvez o foco foi outro, então é uma chamada para isso. E aí, você sabe, Débora, eu estava pensando, né, no que dá de dica para o pessoal, e me vieram várias dicas aqui na cabeça, mas eu vou poupar e vou guardar essas dicas numa caixinha de dicas e vou trazer como dica uma música. Tem uma música que eu gosto muito, eu não sei quem gosta, que está nos acompanhando, que é o Gabriel Pensador. E o Gabriel Pensador tem uma música que chama Até Quando? E aí na música tem, ó, eu separei aqui para poder ler, que é um negócio que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui do ponto de vista de mudar a assistência. Ele fala assim, na mudança de atitude não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura a gente fica mais seguro. E na mudança do presente a gente molda o futuro.
Então, assim, se a gente mudar a Perfeito. forma atual, o presente de como a gente trata os pacientes com SARA, a gente vai estar mudando o futuro desses pacientes do ponto de vista da funcionalidade. Na mudança de atitude, não há mal que não se cure, nem doença sem cura. O que a gente vai conseguir fazer vai cada vez sendo melhor. Então, assim, mesmo que seja tarde demais, a gente está pensando em tarde demais, não, mesmo que seja muito tarde, é possível a gente fazer isso. Eu espero que a fisioterapia comece a liderar esse processo de mudança voltado para a funcionalidade. Não espero, é nosso, não tem que esperar isso de outras pessoas, né? Exatamente. Muito bom, pessoal. Então, fica aqui a sugestão, né? Vamos pensar sobre o assunto, compartilha, né? Se você achou interessante, compartilha. Se tem alguém, né, que de repente fica lá só pensando no pulmão, no pulmão, no pulmão Só do sedando, paciente com só síndrome. bloqueando, só corticóide, só tudo. Cara, 30 dias de ventilação mecânica, pronado e tal. Manda para essa pessoa. Repassa, manda para essa pessoa, né? Vamos falar mais sobre esse assunto. A gente queria lembrar, então, que a gente tem o Apoia-se, né? Então esse material vai para lá, né? Com material complementar. Então, por exemplo, quando a gente fala material complementar, entre outras coisas, vai o artigo de hoje, mas também vai o artigo que a gente estava falando do guideline, né? Então a Isso. gente sempre complementa isso para dar mais suporte, né? Para quem está acompanhando a gente. E lembrar também dos nossos cursos, né? O curso de prescrição clínica de exercícios para paciente na UTI, né? Então, o curso de prescrição de exercício é um curso que está super completo, super didático, né? Sobre como prescrever. Então, a gente acabou de falar que a gente precisa que esses pacientes acordem, né? Saiam do bloqueador neuromuscular, justamente para poder fazer exercício. Aí você precisa saber como fazer exercício com esses pacientes. Então, vai lá no nosso curso. Também temos o Exato. Não curso adianta ele de acordar e vai, diálise. filho. Aí você, agora não sei o que fazer. A gente também tem o curso de diálise, de reabilitação em pacientes em diálise, que também é um curso super completo, da UTI até o ambulatório, tem criança, né? Tem o conteúdo em pediatria. Ele tem um livro. Você conhece algum livro que fale sobre reabilitação de pacientes em diálise na UTI? Não conhece. Por quê? Porque só tem o nosso, tá? Não Então, se você conheço, quer ler nossa. sobre esse assunto, tem o livro. Mas se você quer saber mais, compra o curso que você ganha o livro também, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente se vê a semana que vem com um novo episódio do nosso podcast UTI Informação. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.